Olá a todos, meu nome é Felipe Moledo, eu sou cirurgião oncológico na cidade de São Paulo e hoje a gente vai falar mais sobre câncer de intestino ou câncer coloretal. A primeira coisa que eu queria falar é o que é um câncer? Bom, resumidamente, o câncer ele é uma multiplicação caótica e desordenada de células num determinado órgão e que acaba fugindo ao controle do organismo. E nesse processo de multiplicação, essas células vão se distorcendo e em dado momento esse tumor invade o órgão onde ele nasceu e com isso ele ganha a capacidade de se espalhar para outros órgãos através da corrente sanguínea. Inclusive, essa capacidade de se espalhar para outros órgãos é o que diferencia um tumor maligno, que é o que a gente chama de câncer, de um tumor benigno, como por exemplo um mioma no útero, que vai nascer no útero. Ele pode crescer, pode dar sintomas locais como sangramento e dor, pode precisar ser operado, mas ele nunca vai se espalhar para outros órgãos. Outro ponto importante é, o câncer é uma doença genética? Sim, porque essa multiplicação das células normalmente acontece por alguma alteração genética que acontece nessas células, mas isso não significa que isso é uma doença congênita, ou seja, relacionada a uma herança familiar. Existem sim algumas situações em que o paciente pode herdar uma mutação genética que cause uma chance maior de ter câncer. E aí um exemplo famoso que a gente tem disso é o da Angelina Jolie, alguns anos atrás, que descobriu uma mutação genética que conferia a ela uma chance muito maior de ter câncer de mama e ovário, por exemplo, e por isso ela até fez cirurgias para retirar esses órgãos, mas essas situações são a exceção. Via de regra, são alterações genéticas que acontecem ao longo da vida da pessoa. E qual é a causa do câncer? Normalmente não existe uma única causa. É uma doença multifatorial e cada tumor vai ter os seus fatores de risco. No caso do câncer de intestino, esses fatores são a idade acima dos 50 anos, o histórico familiar de câncer de intestino ou uma síndrome genética nessa família, uma dieta pobre em frutas, verduras e fibras e rica em carne vermelha, carnes ultraprocessadas e embutidos, além de outros fatores como obesidade, sedentarismo e tabagismo. Bom, e o que um paciente com câncer de intestino vai sentir? Os principais sintomas são a dor abdominal, que pode ser uma dor mais localizada ou uma dor mais difusa no abdômen, parecida com uma cólica forte, o sangramento pelo ânus, que pode ser um sangramento mais vermelho vivo ou pode ser um sangramento mais vinhoso, com uma cor parecida com vinho tinto, e isso vai depender da posição do tumor no intestino. A alteração no hábito intestinal, ou seja, a mudança no ritmo habitual daquele intestino, então um paciente que evacuava todo dia, uma vez por dia sem dificuldade, passa a ter dificuldade, passa a ter dor, ou precisar de muito esforço para evacuar, ou ter alguma mudança no aspecto das fezes, como as fezes afiladas ou alguma secreção associada. E alguns outros sintomas mais inespecíficos, como a perda de peso não intencional, um cansaço excessivo ou eventualmente até a percepção de uma massa no abdômen. E como que a gente faz o diagnóstico dessa doença? Sempre que a gente está suspeitando de câncer de intestino, o exame mais importante a se fazer é a colonoscopia. É esse exame que vai entrar dentro do intestino, vai visualizar o tumor, vai coletar um fragmento para biópsia, que é o que vai confirmar o nosso diagnóstico. Bom, uma vez que a gente confirma o diagnóstico através da biópsia, a gente precisa entender que fase de evolução está essa doença. Os tumores a gente divide em 4 fases de evolução, sendo a fase 1 a fase mais inicial, a fase 4 a fase mais avançada, que é quando já aconteceu a metástase, que é esse processo do tumor se espalhar para outro órgão. Cada tipo de tumor vai precisar de exames diferentes para a gente entender em que fase de evolução que está. No caso do câncer de intestino, a gente vai precisar de exames de imagem, a tomografia ou a ressonância, do tórax, do abdômen e da pelve. Bom, uma vez confirmado o diagnóstico através da biópsia e definida a fase de evolução através dos exames de imagem, a gente vai para o tratamento. Os tumores de fase bem inicial normalmente vão ser tratados só com a cirurgia. Em alguns casos bem raros, é possível omitir a cirurgia e fazer só uma remoção do tumor através da colonoscopia. Os tumores de fase intermediária, além da cirurgia, normalmente vão precisar da químio ou da radioterapia antes ou depois da cirurgia, a depender de cada situação. E os tumores de fase 4, de fase mais avançada, que normalmente já têm metástase,
Esses pacientes normalmente vão ser tratados só com a quimioterapia. Outro ponto importante é sobre o uso de estomas intestinais, a colostomia ou ileostomia, que são popularmente conhecidas como as bolsinhas de fezes, né? É importante falar que a maior parte dos pacientes ou não vai precisar usar nenhum tipo de bolsinha ou vai usar de forma temporária. Uma minoria pequena dos pacientes vai precisar de uma colostomia ou de uma ileostomia definitiva. Sobre a cirurgia, o que é feito numa cirurgia para o câncer de intestino? Bom, o que a gente precisa fazer é remover aquele segmento do intestino que está acometido pelo tumor, junto com os gânglios linfáticos que ficam ali do lado. Esses gânglios linfáticos são popularmente conhecidos como os ínguas, e na cirurgia a gente remove eles junto com o segmento do intestino que está acometido pelo tumor. Depois da remoção, normalmente a gente emenda de volta o intestino para restabelecer o caminho das fezes. Em casos excepcionais, a gente opta por não fazer essa emenda do intestino e aí sim deixa o paciente com uma colostomia ou com uma ileostomia. Outro ponto importante é falar sobre as técnicas que podem ser usadas para fazer essa cirurgia. Existem basicamente duas técnicas. A cirurgia convencional ou aberta, que é aquela técnica na qual eu faço um corte grande para acessar o ambiente intraabdominal e fazer a cirurgia. A segunda técnica é o que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva, ou cirurgia por laparoscopia, ou videolaparoscopia, que nada mais é que, ao invés de eu fazer um corte grande para entrar dentro da barriga, eu faço pequenos cortes, eu insuflo um gás lá dentro para criar espaço de trabalho, e aí eu vou passar uma câmera e umas pinças para poder fazer a cirurgia lá dentro. E aí, mais recentemente, a gente teve o surgimento da cirurgia robótica, que é uma evolução da laparoscopia. Na cirurgia robótica, eu também vou fazer pequenos cortes para passar uma câmera, passar as pinças, só que ao invés de eu, como cirurgião, controlar diretamente as pinças, como na laparoscopia convencional, na cirurgia robótica eu controlo os braços do robô, que, por sua vez, vão controlar as pinças, e com isso eu consigo fazer movimentos mais delicados, mais sofisticados e mais precisos, e para algumas cirurgias a gente sabe que isso melhora muito os nossos resultados. Bom, e por fim, é importante falar sobre o que acontece depois do tratamento. Depois que o paciente termina o tratamento para um tumor, ele entra na fase que a gente chama de segmento oncológico. E essa fase é muito importante porque, pela natureza da doença, sempre existe o risco, maior ou menor, dessa doença voltar no mesmo local ou em outro local. Por isso que é importante essa fase de acompanhamento, no qual o paciente vai fazer consultas e exames periódicos a cada alguns meses e normalmente vai ser acompanhado por pelo menos 5 anos. Bom, se você chegou até aqui, eu agradeço por ter assistido até o final. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouquinho melhor a doença, entender um pouco esse processo de diagnóstico, de estadiamento, de tratamento, e a gente se vê no próximo vídeo.